presidente Tarcísio Abreu. Presidente, um bom dia, obrigada pelo contato com a gente aqui no Sinal Aberto. Bom dia, Jéssica, bom dia, Rubens, bom dia a todos os ouvintes da Sagres. Presidente, nessa decisão, do Ministério Público do Estado de Goiás, a promotora Leila Maria, ela recomenda então que a CMTC realize um trabalho de fiscalização desses ônibus com mais de 5 anos de operação no eixo Anhanguera, que a CMTC faça essa fiscalização através de relatórios. A CMTC vai acatar essa recomendação do Ministério Público? Primeiro ponto, Jéssica, ainda não recebemos essa recomendação completa do Ministério Público, né? Estamos aguardando o recebimento dessa recomendação. Mas hoje, independente da recomendação do Ministério Público, a CMTC já faz, toda a fiscalização e acompanhamento da frota. A diretoria de fiscalização trabalha em duas frentes, o cadastro e a questão da fiscalização, tanto nos terminais, nas estações, como também dentro das garagens dos ônibus. Então, isso já é feito hoje, isso já é uma das atividades principais da CMTC, que é a fiscalização, o acompanhamento da operação. Então, isso hoje nós temos uma equipe dedicada, Todos os ônibus do sistema hoje, do transporte, são selados, ou seja, passa por uma vistoria, passa por um checklist, onde é observado todos os critérios de segurança, de manutenção, de conservação da frota. Pois é, presidente, queria até que o senhor detalhasse um pouco mais essa questão, Há um regulamento operacional que afirma justamente isso, que a CMTC é responsável, então, por fazer 2 vistorias ao ano da frota dos ônibus. Quando foi feita, portanto, essa última vistoria e quais foram os resultados, presidente? Na realidade, Jéssica, existe uma vistoria, todo início de ano, que é a mudança do selo. Todos os carros nossos são identificados com um selo que representa exatamente essa mudança de um ano para o outro. Então, por exemplo, nós já estamos preparando a selagem para o ano de 2023, que vai acontecer em outubro. A partir de outubro, a gente começa a fazer toda essa revisão para que todos os ônibus passem por essa revisão e essa vistoria, para que os ônibus recebam um selo. Se você olhar qualquer ônibus da sistema de transporte da região metropolitana, ele tem um selo no para-brisa da frente do carro, lá com 2022. Então, todos os carros passam por essa vistoria. E ao longo do ano, nós temos todo um calendário de vistoria que acontece todos os meses. Então, todos os meses, a gente visita as garagens, tem equipe de cadastro, a gente refaz selos, a gente retira alguns selos quando é devido, de acordo com a manutenção e o funcionamento do ônibus. A gente faz essa revisão novamente. Então, isso é um acompanhamento. Não existe uma data definida, só essa da mudança, mas o restante do ano é feito um acompanhamento em todos os carros. Então, isso é um dos trabalhos, isso é a atividade fim da companhia, que é exatamente a fiscalização e acompanhamento da operação. E, presidente, o que é avaliado, Quais são os fatores ali que são determinantes para avaliar, por exemplo, a idade de limite de operação de um ônibus da frota? Aqui, você falou aí da recomendação que foi feita pelo Ministério Público de 5 anos. Eu acho que cabe aqui uma observação importante, Além da idade média do carro, eu acho que é importante observar, assim, a questão da manutenção e conservação do veículo. Nós, que somos, às vezes utilizamos de um carro próprio, por exemplo, podemos observar isso com muita facilidade, no nosso dia a dia. Às vezes um carro com 5 anos de uso tem uma conservação e tem uma manutenção. E o mesmo carro, com outro acompanhamento, outra conservação, tem outra situação. Então, além do tempo, importante é ver exatamente o processo de manutenção, como é que é feita essa manutenção, se acompanha periodicamente o que está estabelecido para cada carro, para cada frota. Então, isso que é importante, não é só a idade média. Hoje nós temos articulados ou biarticulados, tanto no Brasil como fora do Brasil, que circulam em média de 12 a 15 anos. Então, não é só o prazo. Mas por que esse carro circula tanto tempo? Porque é exatamente isso, tem um programa de manutenção, um programa de acompanhamento, de conservação dessa frota. Então, é uma conjuntura que tem que ser observado, não só a idade média do veículo,
né? Então, isso é importante que seja entendido, né? Nós vamos tomar conhecimento, mais uma vez, da recomendação, né? A questão que é feita para a CMTC da fiscalização, nós já fazemos isso já é atividade, né? Fim da companhia. Então, acho que é importante entender esse contexto, né? Não podemos olhar só por um prisma, né? Só pelo prisma da Idade Média. Nós temos que ver várias condições, né? Esses ônibus mesmo que estão sendo, né, utilizados agora nesse plano emergencial para poder suportar e apoiar o Eixo Anhanguera, são ônibus de 2014. E o estado de conservação deles, né, a situação deles internamente é totalmente diferente do que nós temos aqui hoje. Então, eu acho que é isso que é importante também observar. Não só a Idade Média, mas a conservação, o processo de manutenção, né, o carro desse tem uma média, né, para manutenção, de quilometragem. Então, como é que está sendo feito isso? Então, tudo isso faz parte de um processo de monitoramento, de acompanhamento e controle de frota. Mas, presidente, a partir do momento, né, que teve aquele incidente, infelizmente, com a morte de um usuário ali do transporte coletivo no Eixo Anhanguera, há um medo também por parte da população. Hoje em dia, a gente pode afirmar, então, que os ônibus que circulam no Eixo Anhanguera são seguros para a população, para os usuários? Olha, Jéssica, nós também na CMTC lamentamos muito, né, o ocorrido, né, estamos sentidos com essa situação, ninguém quer uma situação como essa, então nós da CMTC estamos muito sentidos com o que aconteceu. O que eu posso falar é que nós cumprimos o nosso papel, né, de manutenção, de fazer realmente o acompanhamento, a fiscalização e o controle do trabalho que é feito dentro das companhias. Vamos lá, esse trabalho é feito pelas concessionárias, né? Não é a CMTC que realiza o trabalho de manutenção ou de conservação da frota. O trabalho nosso é fiscalizar e em cima disso, autuar as companhias, solicitar que o carro seja recolhido para a garagem, tirar carro de operação para que ele possa fazer a manutenção que seja corretiva, né, a manutenção que seja necessária, quando encontrar algum tipo de inconsistência ou algum tipo de situação que leve, né, fora do que é o padrão. Então, isso é feito pela companhia, isso está sendo feito, né, todos os dias. Mais uma vez, o transporte público é uma operação diária, né? Todos os dias é feito esse trabalho de acompanhamento. Então, são dois atores que são importantes, que a gente precisa identificar esses atores e dar responsabilidade para cada um. Uma coisa são as companhias, as concessionárias que têm hoje o contrato vigente, que faz seu trabalho de manutenção, de acompanhamento, né, de manutenção da sua frota. Outra situação é exatamente o papel nosso, quanto CMTC, de fazer esse monitoramento e esse controle, essa fiscalização, que está sendo feito diariamente. Presidente, então, deixando bem claro então o papel da CMTC, vocês conseguem dizer em média quantos ônibus, né, porque é a CMTC que fiscaliza, como o senhor disse, que são tirados de operação por conta das vistorias, né, que são feitas também pela CMTC, que deixam de circular nas ruas por problemas de manutenção? Tem esse número? Tem alguns dados, presidente? Na realidade, o que eu queria, achei importante salientar sobre isso, Jéssica, aí depende muito do momento da operação, né? A gente, como eu mesmo falo, o que a gente busca cada dia mais é melhorar essa operação, né? Trabalhar realmente com isso. Então, todas as vezes, né? E aí te dá um número, né? Eu posso, de alguma forma, posso até depois passar essas informações de forma bem detalhada em um relatório e nessas informações. Mas eu acho que o mais importante é entender o seguinte, que o carro não circula se ele não tiver condições de circular, né? Quando o carro tiver algum tipo de avaria ou algum tipo de situação que coloque em risco, ele é retirado da circulação. Acho que isso é mais importante da gente entender, porque dessa forma a gente pode garantir. O que aconteceu, na realidade, foi uma fatalidade, né? E a gente está apurando, está vendo, está acompanhando a situação, mas os carros que ele não tiverem, né, condições, a fiscalização mesmo já faz essa notificação, né? Nós estamos aí com o número de notificações no primeiro semestre mais do dobro do que foi realizado em 2021, exatamente por conta desse rigor, desse acompanhamento, desse controle que está sendo realizado hoje dentro do Eixo Anhanguera. Presidente, bom dia. Rubens Salomão aqui. Também uma outra questão sobre o eixão é a própria gestão, né, do Eixo Anhanguera, dessa linha. Ela hoje tem a concessão com a Metrobus, né,
e há aquela conversa, a gente já falou sobre isso, de um retorno da concessão para a CMTC. Isso vai acontecer? Não tem mais prazo? Na verdade, acho que nunca houve um prazo específico, mas há algum prazo para que essa gestão mude, para que ela seja alterada e volte para o município, presidente? Rubens, nós não temos prazo para isso, né? Isso faz parte até, né, se a gente for ver a legislação, né, a lei complementar, a 169, a 171, fala sobre isso, cita essa situação, mas nós não temos um prazo, uma data definida, né? Realmente hoje, né, se a gente for olhar no universo nacional, hoje a Metrobus é a única empresa estatal, né, de transporte público que opera hoje num regime de transporte coletivo dentro do Brasil. Então, o que a gente precisa ver é exatamente isso, né? Uma empresa estatal que faz o transporte público, ela tem toda a sua complexidade, né? O transporte exige algumas respostas de forma mais rápida, de forma emergencial. E uma empresa estatal, a gente sabe, né, que todo o regime seu público depende exatamente disso. Hoje, uma licitação, uma compra de uma peça, uma reposição de um material, ela às vezes se torna muito complexo e às vezes demorado. E não é porque ela é ineficiente, não é porque o presidente ou outro presidente, na verdade não é por conta disso, é por conta do seu modelo estatutário, o seu modelo, né, de concepção da empresa. Então, o que a gente precisa buscar é exatamente isso. Qual seria a solução ideal? Então, não temos prazo ainda, nós estamos acompanhando, mais uma vez, né, essa relação, né, da CMTC com o governo do Estado, com a própria Metrobus. Hoje, nós vivemos um momento ímpar dentro do transporte, onde há realmente um alinhamento, né, do governo do Estado junto com a Prefeitura de Goiânia, para que a gente possa realmente trabalhar com ações que possam realmente transformar o transporte público e dar uma melhor qualidade. Sabemos da necessidade, sabemos que hoje, né, não temos esse serviço ideal, né, isso é reconhecido tanto por nós como pelos entes federativos, mas existe um compromisso, né, um compromisso de buscar realmente essas soluções, de buscar essas melhorias, de construir as soluções que são necessárias para que a gente possa melhorar. Presidente, mais dia, menos dia, não há prazo, mas inevitavelmente o caminho para o Eixão é privatizar. Eu vou te falar, Rubens, né, que o caminho para o Eixão é uma revitalização. Tá? A gente precisa trabalhar com a revitalização, né? A gente precisa trabalhar com ônibus novos, essa é a solução definitiva. Sabemos que existe hoje, né, um processo licitatório que está sendo realizado pelo governo do Estado junto com a Metrobus e que está suspenso, né, pelo TCE. Né? Então, essa é a solução definitiva. Além disso, dentro do nosso projeto de transformação da RMTC, né, da mobilidade como serviço, existe um projeto de revitalização e reformulação de todo o Eixo Anhanguera, onde a gente precisa, né, a Prefeitura já está fazendo parte desse trabalho, que é a questão da recuperação da via, mas a gente precisa revitalizar os terminais, a gente precisa revitalizar e transformar a questão das estações. Então, tudo isso, né, faz parte dessa reformulação. Eu acho que o mais importante, né, é exatamente isso, é buscar uma solução que traga essa revitalização. O Eixo Anhanguera hoje, ele está no centro da nossa cidade, né? Ele precisa voltar, né, a ter esse diferencial, a ter realmente uma estrutura adequada, né? Nós temos aí quantos anos já com essa estrutura e com essa condição. Então, hoje, o usuário do transporte público precisa de uma nova condição, de uma nova estrutura para que isso aconteça e para que a gente perceba exatamente essa qualidade, essa melhoria no serviço. Então, acho que a questão da privatização ou não, isso é um passo dentro desse processo que deve ser avaliado. Mas mais importante disso é a revitalização do Eixo Anhanguera, com terminais novos, né? Nós estamos vendo aí a questão do terminal Isidória, vemos hoje a qualidade, né, que está lá instalada, ou seja, o espaço, a condição, tudo que foi oferecido dentro do Isidória. Então, a gente precisa trabalhar isso nos terminais do Eixo Anhanguera, é a principal via, né, hoje nossa do transporte público, e também a questão das estações e toda a sua extensão, que hoje corta a nossa cidade e que precisa realmente ser revitalizada. O senhor citou o terminal Isidória, ele faz parte do eixo Norte-Sul, né, do BRT Norte-Sul. Esse BRT, esse eixo, né, Norte-Sul, ele, pelo jeito que está a obra, né, presidente, ele não deve passar a ser operado pelo transporte coletivo de uma vez só, né? Esperar tudo ficar pronto para ir licitar um eixo
aos moldes do que acontece no Eixo Anhanguera, né? Eu sei que ele é maior, que ele é um BRT, digamos assim, mais moderno, né? Em tese, mas do jeito que está a obra, como é que deve acontecer, né? Já deve haver algum tipo de licitação para os trechos de eixo exclusivo que já estão prontos, que estão ficando prontos, ou vai ter que esperar a obra toda ficar pronta? O trecho sul indo para Aparecida de Goiânia não tem nem licitação ainda, né, presidente? Como é que deve ficar essa questão do eixo norte-sul, já pensando na operação do transporte coletivo? O eixo norte-sul, né, o BRT, ele já foi, desde o início, dividido em duas etapas, né? Um trecho 1 e o trecho 2. O trecho 1 é do Isidória, né, até a Aparecida. E o trecho 2 é do Isidória até o Recanto do Bosque. Então, já foi, né, desde o início, dividido em duas etapas. Essa etapa, né, do Isidória até o Recanto do Bosque, está sendo trabalhado, a empresa, né, contratada do consórcio está executando a obra está em andamento, nós estamos vendo aí, o terminal de Isidória foi uma das entregas, nós temos o terminal rodoviária, nós temos o terminal Veracruz e também o terminal do Recanto do Bosque, que já está operando hoje. Então, esse trecho está sendo trabalhado, né, é acompanhado hoje pela CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura, no nome do secretário Everton Schmaltz, ele que é o responsável por isso. Nós temos esse acompanhamento, né, nós temos todo um trabalho que é feito junto com a secretaria, o Everton tem desempenhado bem, né, muito bem esse papel, ele faz esse monitoramento, ele é um engenheiro experiente que conhece, né, muito bem dessa atividade. Então, o que a gente tem feito linhas, é estar próximo acompanhando. Né? Desculpa, as linhas do transporte coletivo vão ser licitadas já antes e pela CMTC? Como é que funciona a questão das linhas nesse trecho que vai ficar pronto em algum momento? Rubens, essa linha hoje, na realidade, nós temos, por exemplo, a linha 013, que sai do Recanto do Bosque, que faz exatamente esse trajeto. Né? Hoje, nós não temos aqui a licitação foi feita por lote. É importante entender isso. Lote sul, leste e oeste. Né? Então, as linhas do BRT fazem parte dos lotes. Né? Então, hoje, essa questão internamente, já tem, né, algumas decisões em relação a isso, está pacificada. Então, é uma operação existente, onde as empresas que operam hoje, né, de acordo com os contratos vigentes, têm esse direito, porque isso foi feito dentro de um processo licitatório em 2008. Então, o que a gente pretende é operar esse trecho, né, que vai do Isidória até o Recanto do Bosque, mas tem que ser ele por completo. Então, nós temos que esperar, né, essa conclusão da questão da Praça Cívica. Nós temos 4 estações na Praça Cívica, nós temos mais, né, 6 estações que vão ser produzidas também na Goiás, que tem lá também as estações, né, de um lado e de outro. Então, essas estações estão sendo conduzidas pelo consórcio que venceu a licitação, está sendo trabalhada para que a gente possa fazer todo esse trecho. Hoje, o transporte convencional já usa a canaleta, né? Se você observar ao longo do trecho do BRT que está construído, o ônibus convencional já utiliza desse espaço, até porque ele dá agilidade, ele dá velocidade na viagem, né? Nós temos percebido e acompanhado isso. Só para você ter uma informação muito simples, né? Após o Isidória, seguindo para a região sul, quando ele sai do Isidória e pega a canaleta, naquele pequeno trecho que ele utiliza, ele já ganha 5 minutos no seu tempo de viagem, os ônibus que fazem esse percurso. Então, é só para ter uma noção da importância, né, da gente sempre estar focado nos corredores, em ter um trabalho realmente, né, com exclusividade para o transporte coletivo, para o transporte que dá realmente um volume, né, que transporta o maior número de pessoas. Quando a gente dá essa prioridade, a gente dá para a cidade qualidade de vida, a gente dá para a cidade uma condição melhor de locomoção, para que a gente não fique preso, né, nos engarrafamentos, no trânsito, como a gente vê nas grandes cidades hoje. Presidente, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço para o senhor. A gente tem sempre, né, muitos assuntos para tratar com o senhor sobre transporte coletivo na região metropolitana. Mas obrigado pela entrevista aqui. Um abraço e bom trabalho aí. Ô, Salomão, eu que agradeço, né? Estamos sempre à disposição na CMTC. Eu acho que é importante, né, esse espaço que vocês abrem, esse canal, né, para esclarecimento, para que a gente possa realmente fazer esse bate-papo. Então, muito obrigado pelo espaço. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a você. Bom dia, obrigado pela entrevista. Tarcísio Abreu, presidente da CMTC, Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos. Destaque da íntegra aqui da entrevista falando